Então, nesse instante, aproveitando todo esse acolhimento recebido por essa casa abençoada, a gente vai procurando a posição mais confortável nos nossos assentos e vamos nos ligando a essa espiritualidade amiga que já se faz presente nesse momento, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos pelo amor e pela graça de Deus. Vamos em nossos corações entregando a Deus e a Jesus os nossos melhores sentimentos e a nossa gratidão pela nossa vida, por tudo aquilo que temos e principalmente por tudo aquilo que somos. E envolvidos por esse sentimento de amor, vamos nos preparando para iniciar mais um Evangelho nesta noite abençoada. E para isso, nós oferecemos a oração que o nosso amado Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Fabiane e é com profunda gratidão que eu digo que hoje eu sou uma voluntária dessa casa que tanto me acolheu, com profundo amor. E hoje eu espero transparecer um pouquinho desse amor e dessa gratidão que eu tenho por estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema Evangelho no Lar, que é o tema do Evangelho dessa semana. E esse tema, ele me causa profunda alegria. Esse tema, ele me remete à oração. E quando eu fecho os meus olhos, eu consigo lembrar do primeiro contato que eu tive lá na infância com essa intimidade com Deus. Eu não sei se vocês nesse momento conseguem fazer esse exercício por um instante. Fechar os olhos e tentar lembrar lá na infância, o primeiro momento que a gente aprendeu a oração. E com a ingenuidade de uma criança, existe uma canção lá da minha infância também que me faz lembrar e revela a importância desse momento. Não sei se vocês conhecem, eu não vou me atrever a cantar, mas ela diz mais ou menos assim: eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. E nesse primeiro contato com essa ingenuidade dessa canção, eu também me lembro de uma outra citação que é muito conhecida por nós, que o nosso mestre nos diz, que por onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele também estará conosco, reunido da mesma maneira, né? Isso é uma citação em Mateus 18, no versículo 20. E ter essa certeza, a certeza de que as palavras do Mestre Jesus, elas conduzem o nosso coração, nos faz querer tê-lo em nossas vidas. E nessa busca, principalmente naqueles momentos em que muitas vezes nós não estamos bem, a gente sempre quer buscar algo que nos traga conforto, que nos traga equilíbrio. Então, em alguns momentos, alguns procuram uma igreja. Nós estamos aqui hoje, né, buscando nessa casa bendita palavras de consolo, palavras que nos tragam paz, equilíbrio. E quando a gente chega aqui, a gente se depara com algo maravilhoso, que é essa sensação gostosa de acolhimento quando a gente adentra a essa porta. Isso porque, muito antes de nós chegarmos aqui, a espiritualidade já se preparou muito antes para receber cada pedacinho dessa casa. Então é por isso que quando a gente chega aqui, a gente sente essa sensação gostosa. E quando a gente sai daqui, a gente já não sai da mesma maneira que nós chegamos. A tendência é que a gente saia
muito melhor do que quando a gente chegou. E quando a gente sai daqui, começa a nossa responsabilidade conosco e com aquelas pessoas com quem a gente ama. Então a gente leva um pedacinho dessa vibração para o nosso lar, está contida aqui dentro. Mas como que a gente faz para manter isso ao longo da semana? Como que a gente faz para manter tudo isso conosco depois que a gente sai dessa casa? Então, em primeiro lugar, os nossos pensamentos, eles devem estar voltados ao alto. Nós temos que estar pensando no bem, vibrando no bem, sempre com os pensamentos nos ensinamentos de Cristo. E Ele nos faz um convite muito especial, que é para que a gente inicie essa mesma oração lá na nossa casa, com a nossa família, através da reflexão carinhosa do seu Evangelho. Então nós temos em nossas mãos o poder e a oportunidade de também preparar o nosso lar da mesma forma que a espiritualidade preparou essa casa para nos receber. E o nosso convite é para que através do culto do Evangelho no lar, quando a gente realiza esse momento na nossa casa, nós abrimos as portas do nosso lar para receber a Jesus. Já parou para pensar? Que lindo que é poder receber o Mestre na nossa casa e ele sempre está envolto, que ele nunca está sozinho, dos amigos espirituais, principalmente daqueles que se afinizam conosco, para que a gente consiga levar isso e manter também lá. E ter esse compromisso semanal e tão simples é assumir um compromisso com Jesus nessa grande seara, porque Ele nos convida para mantermos esse caminho na grande seara do bem e do amor. É assumir um compromisso conosco, com a nossa melhora individual, e assumir também um compromisso com as pessoas com quem a gente ama, os nossos familiares, as pessoas que dividem o lar com a gente. Sabemos que, é claro, os desentendimentos existem, as rugas, as brigas, e a gente sabe que tudo isso atrai uma negatividade muito grande para a gente e para aquele ambiente onde nós estamos, né? O nosso lar, o nosso trabalho. Se tudo isso atrai coisas ruins, nós sabemos que, por outro lado, quando a gente está com o sentimento ligado ao alto, quando a gente realmente está ligado com esse sentimento a Jesus, tudo isso só pode trazer coisas boas, o equilíbrio e tudo isso provindo dele. E no momento que nós estamos no nosso lar, em que nós iniciamos a prece inicial e levamos o nosso pensamento a Jesus e a espiritualidade, a gente se liga de uma maneira tão íntima com eles, que generosamente eles vão passando por cada cômodo também da nossa casa, limpando todas aquelas energias que muitas vezes nos impedem de estar ligados a Jesus, impede que o nosso lar tenha aquela harmonia que a gente tanto deseja. Após esse momento, quando a gente começa a leitura do Evangelho, e que muitas vezes essa leitura é sempre aquela que a gente mais precisa, geralmente. Aí a gente tem a oportunidade de colocar o nosso entendimento a partir daquilo que nós lemos, por mais simples que seja esse entendimento, mas sempre de uma maneira muito sincera. E ali a gente pode compartilhar com os familiares, cada um contando a sua maneira, de maneira simples, o que entendeu daquelas máximas de Jesus. E é um momento de crescimento, onde a gente consegue compreender aquilo que nós precisamos incorporar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Ao final, quando nós encerramos, e com os nossos pedidos por nós, pela nossa casa, pelo planeta que tanto precisa, com os nossos agradecimentos também, nós abrimos o nosso coração para que a espiritualidade derrame ali aquele bálsamo de cura, aquele bálsamo de paz e de conforto. E o mais interessante de tudo isso é que amigos espirituais, muitas vezes tão necessitados quanto nós, eles também são levados ao nosso lar para participar desse momento conosco. Então, por exemplo, na minha casa sou eu e meu esposo. Às vezes a gente acha que só está nós dois ali, ou vocês na casa de vocês com a família, 2, 3 ou 4, já não é. A nossa casa está repleta do invisível.
E a cada evangelho vai se acendendo uma pequena luz dentro do nosso lar. E quanto mais nós temos essa prática, maior essa luz fica. E o nosso lar ele fica repleto, preenchido dessa luz e desse amor. E ali indica para quem quer, tanto para o invisível quanto para o visível, que naquele lugar, que naquele lar, existem pessoas que estão intimamente ligadas com Deus. E é a nossa proteção que nós tanto buscamos. A nossa Mãe Maria, com seu manto de amor e de luz, ela também passa, nos cobre com aquele carinho de mãe, intercede pelos nossos pedidos, e quando a gente leva esse pensamento também vibrando pelo planeta, é a nossa mãe que vai cobrindo todo esse ambiente. Quando a gente deixa aquela água ao lado para ser fluidificada, então nós temos a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade amiga ali que também se encontra, que vai deixando o remédio espiritual, porque mais do que nós, eles também conhecem aonde nós temos as nossas principais dores, sejam físicas, espirituais, e ali é deixado o remédio para que esses males vão se minimizando. E assim, nesse grande envolvimento, a gente vai deixando o nosso lar com aquela sensação gostosa de quando a gente chegou aqui, que eu comentei no início. E ao mantermos esse compromisso, eu acho que vocês conhecem, não sei se já assistiram também, o filme do Chico Xavier, da história de vida dele, tem o livro também. E quando ele foi iniciar o trabalho, com a espiritualidade, o mentor Emmanuel disse para ele que ele teria 3 coisas que seriam fundamentais. E são 3 palavras muito simples. Não sei se lembram. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, se a espiritualidade chegou aqui nessa casa muito antes de nós, se no nosso lar eles também chegam muito antes da gente começar o Evangelho, eles têm essa disciplina, por que a gente também não consegue ter essa mesma disciplina conosco? Porque, afinal de contas, nós somos os maiores interessados. Nós queremos o nosso bem, da nossa família. Então, nós precisamos buscar essa disciplina e esse encontro. Todos queremos a melhora, mas a gente aprende que 50% de tudo isso, Deus e a espiritualidade sempre vão fazer por nós. Mas nós temos a nossa outra responsabilidade, que são os outros 50%. E aí forma-se o 100% para que aquilo que a gente tanto deseja dê certo. Então existe um outro trecho que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Só que esse trecho, ele não é uma troca, ele não é uma barganha com Deus. É o contrário, ele é um compromisso para que a gente deixe de lado aquela, depois eu faço, o nosso egoísmo, a nossa preguicinha diária que é comum, às vezes nós estamos cansados e queremos deixar para lá. Tudo aquilo que faz com que a gente se mantenha distante de Deus. E nós assumimos vários compromissos no nosso dia a dia. É aniversário, é happy hour, é o jogo do futebol, é série, filme. Eu adoro tudo isso. Acho que muitos de nós gostamos. E o celular também. Só que a gente assume esse compromisso de uma forma tão fácil que a gente nem pisca. É assim, rapidinho. Mas aí vem uma reflexão para a gente. Como está o meu compromisso moral e espiritual? Como que eu estou me organizando? Como eu organizo o meu tempo durante a semana para estreitar cada vez mais a minha relação com Deus? Como nós estamos fazendo isso? Ou a gente só está procurando Deus no momento da dor, da dificuldade? Deixa sempre para remediar. Quando a gente se reúne, por exemplo, com a nossa família, eu citei aqui o exemplo dos filmes, das séries, dependendo da escolha que a gente fizer, se a gente for ver um filme de ação, por exemplo, quando termina aquele filme, a gente muitas vezes termina com aquela sensação de agitação do filme. Se é um filme de terror, por exemplo, fica com aquela sensação, de medo, fica tenso. Então, da mesma maneira,
quando a gente realiza, quando a gente escolhe fazer o Evangelho no Lar, todos ali que participaram ao final vai ter aquela vibração de Jesus. Então é como se a gente mergulhasse num oceano de pura paz, de pura serenidade, estreitando mesmo essa relação e essa conexão com Deus. E este sim é um seriado que é indicado para que pelo menos uma vez por semana a gente acompanhe. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas algumas vezes a gente está com algum problema pessoal na nossa família, sem falar com alguém, está brigado. E aí quando a gente inicia o Evangelho no momento de oração, parece que aquela mensagem vem para aquele problema. É como se a gente tivesse colocado lá no celular da gente uma mensagem para aquele problema e aí vem direcionado. É tão peculiar que a gente chega assim entre olhar, fala assim, nossa, para mim, não falo, mas pelo olhar a gente às vezes dá a entender. E quando isso acontece, quando aquela mensagem bate aqui, a gente percebe a força da prática do Evangelho. Pois o principal objetivo do Evangelho é fazer com que a gente reflita sobre as condições do nosso cotidiano na vida familiar. Não é para a gente ficar falando sobre questões filosóficas, teóricas, abstratas. Não, esse não é o papel do Evangelho. O Evangelho é para que a gente se conecte com o cotidiano ali da nossa casa, seguindo, claro, em cima da máxima de Jesus, que é o nosso maior exemplo a ser seguido, para fazer com que o nosso ambiente se torne cada vez mais amoroso, cada vez mais fraterno, principalmente no mundo onde há tanta intolerância, onde às vezes nós temos dificuldades para entender o outro, para perdoar o outro. Então a função do Evangelho é uma função muito prática. E essa finalidade prática é importante para a gente não ficar buscando muitas formalidades, porque Deus, Ele não se importa com os rituais que a gente cria para se conectar ou com esses padrões, mas Ele se importa com o nível de sinceridade com que a gente chega, com que a gente se coloca nas nossas orações. E é a nossa sinceridade que vai dar esse tom de comunhão com Deus, esse tom de proximidade, porque Ele espera que a gente vá ao seu encontro, mas Ele espera que a gente vá humilde, que a gente vá simples, que a gente se despoje de todas aquelas máscaras que muitas vezes no nosso dia a dia nós acabamos colocando. Ele não quer, porque Ele nos conhece. E outro aspecto importante para a gente refletir é de não querer, dentro desse padrão de colocar muita formalidade, muito ritual para um momento que tem que ser simples, porque senão isso vai dificultando para que a gente volte a toda semana e pare as nossas atividades para estar ali naquele momento com a nossa família, porque a gente tem uma vida corrida, muitas vezes a gente não consegue nem se encontrar com os nossos familiares, todo mundo fazer a mesma refeição, todo mundo parar ali e ter um diálogo. Então, o Evangelho, ele precisa ter essa simplicidade, porque ele, como eu disse, ele é um momento de diálogo, e é um diálogo que precisa ser amoroso, ser espontâneo, não pode ter discussão, porque quando a gente discute um tema, a gente foge da máxima de Cristo, porque tudo que provém dele é puro entendimento. O culto do Evangelho no Lar, como eu disse, essa experiência com a família, nós precisamos nos sentir seguros dentro da nossa casa para falar sobre ele, de uma maneira muito espontânea, sim, mas sempre tocando no ponto daquelas maiores dificuldades que nós temos, de tudo aquilo que realmente torna o nosso lar um pouco fora daquilo que nós buscamos. E às vezes quando a gente cria esse monte de formalidade, principalmente para quem tem criança ou quem tem jovem em casa, fica mais difícil porque a criança, ela não consegue se adaptar a um conjunto de formalidades que nós adultos muitas vezes conseguimos. Então, quando a gente deixa mais simples, mais à vontade, a gente consegue resgatar essa espontaneidade
e essa amorosidade que precisa ser o Evangelho. Então, assim como a gente separa no nosso dia o momento do café, o momento do almoço, a gente sabe que sempre é muito corrido, mas a gente precisa se alimentar, nós também precisamos desse principal alimento, que é o alimento espiritual. Então, que a gente consiga, sim, separar esse momento de luz, de reflexão, o mesmo dia, o mesmo horário, de 10 a 15 minutos, não precisa ser nada muito longo. E mesmo que às vezes na nossa casa ninguém queira, porque nem todos, mesmo aqueles que nós mais amamos, muitas vezes eles não estão no mesmo momento que a gente, muitas vezes eles não estão na mesma busca que a gente. Então fazer sozinho também não tem problema nenhum, desde que seja dentro desse padrão de simplicidade, de sinceridade, com uma mensagem, com o seu entendimento. Só que aos poucos a gente vai perceber que o Evangelho ele vai tomando uma dimensão dentro do nosso lar, da nossa família, dos problemas que muitas vezes ocorrem dentro da nossa casa. E eu vou contar uma breve história também do Chico, em que ele narra uma situação que aconteceu com ele lá em Pedro Leopoldo, logo no início da mediunidade dele. Aconteceu naquela cidade um crime hediondo, onde um jovem ele foi assassinado e ele deixou a mãe dele viúva e sozinha. Então imaginem a situação dessa mãe. E ele procurou contribuir de alguma maneira para minimizar a dor da saudade e o sofrimento daquela mãe. E passado algum tempo, apareceu um espírito de uma amiga, uma senhora que morou na cidade, e ela já estava desencarnada, e ela apareceu para o Chico e pediu para que ele fosse até a casa daquela senhora fazer o Evangelho no lar. Chico, claro, não teve dúvida, e mais que depressa foi até a casa da senhora, digamos que às 20 horas. Chegando até lá, ele foi acompanhado de 2 ou 3 pessoas. A senhora ficou muito feliz e muito grata, porque ela era uma senhora muito simples. Então ela abençoou aquele momento, agradeceu, preparou a casa, colocou uma toalha, colocou o copo com água. Foi feita a prece de abertura. Logo depois o Chico pediu para que ela lesse, para que ela abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo. E ao fazê-lo isso, saiu o tema o perdão das ofensas, que fosse talvez muito significativo, porque imagina para uma mãe perder um filho na condição dela. Ela leu o Evangelho, Chico começou a ler e nesse momento alguém bateu a porta. Parou-se, ela foi até a porta, abriu e lá tinha um jovem, bastante maltrapilho, assim como um morador de rua. E ele pede desculpas e diz: olha, eu vim te incomodar, vim te pedir uma esmola porque eu estou com fome. Ela redarguiu naquele momento, porque ela ia iniciar o estudo do Evangelho, explicou para ele que naquele momento ela não podia dar nada para ele, e ele mesmo, sem entender da necessidade daquele momento, ele entrou, sentou-se e ali acompanhou o que estava acontecendo. Chico começou a ler o Evangelho, e, claro, eu fico imaginando quanto as palavras dele eram doces. E, ao ler aquela mensagem, aquele ambiente silencioso parecia que caíam chuvas de luz. E depois que terminou a leitura, ele fez a interpretação e passou a palavra para a senhora. E ela, muito comovida e com muitas lágrimas, agradeceu a Deus. E agradeceu também ao sofrimento que ela estava passando, porque ela não entendia muito bem, mas ela sabia que ali existia talvez a lei da ação e da reação, e que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do coração dela, porque ela imaginava também a dor do filho, então ela não queria continuar com aquela dor. As lágrimas prosseguiram, o Evangelho também. Foi feita a vibração final, a magnetização da água, todos tomaram. E no silêncio que se fez natural naquele momento, antes mesmo que ela levantasse para providenciar o alimento para ele se virou para ela e perguntou assim:
você é a mãe do morto? E ela respondeu: sim, sou eu. Naquele momento, ele teve uma atitude totalmente inesperada. Ele se jogou aos pés dela e disse: eu sou o assassino que matou seu filho. E já que a senhora me perdoou, sem mesmo eu precisar pedir perdão, eu preciso me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora vai me dar, mas eu estou indo me entregar para as autoridades. E saiu, foi naquela mesma noite e se entregou para as autoridades como o assassino daquele crime. Na madrugada do dia seguinte, Chico, enquanto estava orando, aquele filho desencarnado apareceu para ele e disse: Chico, muito obrigada, porque fui eu quem levou aquele irmão assassino à minha casa para que ele ouvisse da minha mãe, da boca dela, perdoá-lo, do âmago do coração. Então, quando eu ouvi essa história, eu só fiquei pensando como as palavras de Jesus, elas têm o poder de tocar as pessoas num dado momento, na hora certa. E é importante a gente saber que o Evangelho do Lar, ele não é um dogma criado pela doutrina espírita. Jesus realizava essa prática há muito tempo, quando ele passou pelo planeta. E como naquela época foi difícil, porque muitos viajavam por estradas perigosas, muitos, para não serem reconhecidos, trocavam as vestes com medo de ser reconhecido e ser perseguido. E hoje, com a graça de Deus, o tempo passou e nós temos a liberdade e a oportunidade de falar de Jesus livremente, de poder entrar numa casa espírita livremente para ouvir a palavra dele, sem medo. E ele nos faz esse convite desde aquela época. Ele nos pede carinhosamente para que a gente deixe um pouquinho, pelo menos, ele entrar no nosso lar. Quando nós fomos criados por Deus, Deus nos fez, todos sabem, a sua imagem e semelhança. Mas na criação, Ele depositou em cada um de nós, bem aqui dentro, uma centelha divina, é uma faísca. E todas as vezes que a gente se coloca em oração, todas as vezes que a gente olha para o alto e fala com Ele, essa centelha começa a brilhar. Sabem por quê? Porque ela está em contato com a centelha maior, que nunca para de brilhar, que é Deus. Então, que a gente possa entender a grandiosidade daquilo que Jesus nos trouxe, do convite que Ele nos faz todos os dias, que a gente consiga se ligar ao alto, deixar que o Mestre, porque Ele é o nosso Mestre, o nosso exemplo, guiar os nossos caminhos, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente e abrindo os nossos lares, para que a luz de Jesus reine sempre a nosso favor. Agora, vamos fechando novamente os nossos olhos físicos e abrindo os nossos olhos espirituais. Vamos neutralizando todo pensamento improdutivo. Vamos relaxando o nosso corpo e dando a oportunidade para que a espiritualidade possa nos tratar através do passe. Nesse espaço que conseguimos abrir em nossa mente, vamos colocando Jesus dentro dele e assim permitindo que a espiritualidade amiga interceda por cada um de nós. Percebam que foram abertas todas as paredes e portas desse salão. Estão formando um grande círculo luminoso, repleto e envolvido com fios dourados. Dentro desse círculo, vemos a espiritualidade de mãos dadas, fechando a energia que nos tratará. Nosso mentor individual, que já se encontra posicionado à nossa frente,
sendo orientado nesse momento sobre todas as nossas necessidades, sejam materiais, espirituais, psicológicas. Vamos mantendo o nosso pensamento focado naquilo que sabemos que está sendo mais difícil nesse momento. Seja uma dor física, seja alguma angústia, seja uma tristeza, seja pela necessidade que temos que tomar alguma decisão, seja alguma perturbação de ordem espiritual, seja qual for a dificuldade, mentalize ela agora, para que a espiritualidade possa tratá-la. Podem ser várias. Mentalize-as. E em posse de tudo isso, a espiritualidade começa nesse momento a trabalhar em nós, começa o nosso tratamento. Vamos sentindo o cuidado, a delicadeza, a intensa demonstração de carinho desses amigos espirituais em nos tratar. Nossa receptividade ajudará muito no trabalho desses amigos que estão nos tratando. Continuemos assim por mais um momento para alcançarmos a maior intensidade possível nesse tratamento. Com todo amor, eles vão finalizando o nosso tratamento e o nosso mentor individual está sendo designado para nos aplicar um passe, nos preparando para mais essa semana. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e agradecemos a toda a espiritualidade por estar conosco e por cuidar de cada um de nós. Graças a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente de praticá-lo. Que assim seja, e graças a Deus e a Jesus.